Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui da TV Evangelizar. Hoje, dando bom dia para você, Lola e Pepe. Duas criaturas lindas, maravilhosas que eu acolhi, que eram da rua, de abrigos, e hoje são a alegria desta casa. E eu estava lendo essa semana a respeito de algo que é bem interessante para a gente pensar, de que pessoas com mais idade e crianças, é importante ter um animal de estimação. Seja um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito, um passarinho, seja lá o que for. Porque desperta o quê? Nas crianças a responsabilidade da alimentação, da água que não pode faltar, e para as pessoas com mais idade a companhia. E são excelentes companhias. Você está vendo que cada vez mais animais estão fazendo parte da vida das pessoas. Esse programa não é sobre pet, viu? Não é sobre animal, não. É que aqui em casa tem. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou para fazer uma pauta com cavalos, inclusive. E é muito interessante, né, Fran? Minha produtora está aqui. É muito interessante a relação do homem com o cavalo. E o que isso... Outro dia eu vi uma matéria, gente, que o cavalo foi autorizado a entrar no hospital. Tem umas coisas muito loucas, né? Mas a gente está procurando cada vez mais viver melhor. E por procurar viver melhor, ter mais saúde, viver mais e ser feliz, eu trouxe aqui para casa um amigo querido, um homem que entende de alimentação como ninguém, que é o meu querido amigo Felipe Stadniski. Ele que é nutricionista e sempre que eu posso eu trago ele. Já aprendi tanto contigo, menina, tanto. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Olga. Que bom estar aqui com você. Muito bom. Felipe, cada vez mais as pessoas estão mais doentes do estômago, gastrite, intestino, câncer, enfim. O que a gente está fazendo de tão errado? Estamos mudando a nossa alimentação como um todo, né? E aí quando a gente fala de alimentação, falamos do estilo de vida, como comentávamos antes de começar. E aí a gente percebe que todas as doenças do trato digestório, boca, esôfago, estômago, intestinos, estão sofrendo com essa alimentação ruim. Então é um estilo de vida que vem influenciando a forma com que a gente come e, por consequência disso, a forma como o nosso corpo lida com esses alimentos, que muitas vezes é desenvolvendo uma doença. Mas é muito difícil a gente mudar a alimentação, porque nós estamos acostumados às coisas práticas, ainda mais nesse mundo de velocidade que nós vivemos. Então, não deu tempo de fazer comida, não deu tempo nem de ir num restaurante bacana e tal, num vegetariano, por exempuma comida caseira e tal. Passa e faz um lanche. Sim. As pessoas têm ideia do mal que fazem para a própria saúde? De maneira geral, não, até porque não fomos educados a olhar para o alimento como um medicamento, mas sim como algo que precisa nutrir, matar fome, ou muitas vezes sanar algumas emoções, compensar algumas emoções. E aí, no mundo de muito estresse, de muitas cobranças, a gente acaba comendo um pouco mais, ou comendo rápido, porque nós temos um sistema de recompensa para os tratos digestórios. E aí, alimentos palatáveis, ricos em açúcar, gordura, fritura, até mesmo sal e os realçadores de sabor, eles trazem prazer, eles trazem bem-estar. Então a gente chega do trabalho, no final de um dia cansado, vai lá e come algo rápido, cheio de gordura, cheio de açúcar, cheio de condimentos, e fica bem. E fica calmo, e senta no sofá e relaxa. Isso é sinônimo de felicidade, né, Paris? Isso é sinônimo de felicidade para a maioria das pessoas. Mas também vale a gente lembrar que ter comida no prato é uma maneira de ter segurança. Então, quando a gente come, é uma maneira da gente se sentir seguros. Então, é por isso que a alimentação em excesso e até mesmo os produtos alimentícios em excessos, eles são consumidos cada vez mais pelo estilo de vida, pela rotina, como você falou, e pela oferta que o mercado tem nos trazido. Porque a gente olha no mercado, olha nas gôndolas, enfim, são muitos alimentos que estão sendo disponibilizados para a gente consumir e muitas vezes prazerosos de comer. Muito prazerosos. Também li esta semana de que corantes proibidos nos Estados Unidos, já que nós copiamos tudo dos americanos, né? Proibidos lá há muito tempo, são liberados aqui. E que são altamente tóxicos à nossa saúde. O que você me diz sobre isso? Não só tóxicos, como os potenciais cancerígenos. Cancerígenos? Então ele entra no nosso sistema digestório, lá no nosso intestino ele acaba gerando algumas toxinas. Então, é a cor dos alimentos, né? Quando a gente passa... Colorido. Então o alimento, quando ele passa por um processamento, por um refinamento, ele tem a tendência a perder sua cor natural. Então a farinha que era integral ficou branquinha, o açúcar que era bruto ficou branquinho. Então a gente tem a tendência de refinar os alimentos e eles se perderem parte dos nutrientes. E aí se coloca os corantes para dar
um realce aos olhos e muitas vezes com o apelo das crianças, porque a gente come primeiramente com os olhos. Então aquilo que é colorido muitas vezes chama atenção. É como a gente vê, por exemplo, numa fruta, numa cesta de frutas, numa feira, né? Uma feira de orgânicos, feira do produtor rural, aquele produtor da tua cidade, onde você vai ter muitas cores da estação, da sazonalidade daquele alimento, ela chama atenção. Então, quando se desenvolve um produto, é pensado nisso. Vamos colocar uma cor que vai realçar e vai despertar o desejo em comer aquele alimento. Será que a gente não precisa rapidamente fazer campanhas dentro das escolas? Educar as nossas crianças? Urgente. São as crianças que vão mudar e elas vêm mudando, porque a nova geração ela tem vindo com uma necessidade alimentar diferente. Quando a gente olha para o autismo, para o transtorno de déficit de atenção, para algumas doenças comportamentais, muitos estudos mostram o quanto isso está relacionado com os corantes, com os alimentos processados, que quando se consome esses alimentos, potencializa o sintoma da doença. Ou seja, essas crianças estão puxando a fila para os pais mudarem a sua alimentação. E muitas vezes, aquilo que os pais têm com maior apreço, aquilo que traz o comfort food, aquele prazer em comer, pode ser aquilo que causa o estímulo da doença ou que alimenta a própria doença da criança. E elas estão puxando a fila com que os pais olhem para isso e pensem, vou mudar a alimentação. E aí a gente tem a grande virada onde a nutrição e a alimentação saudável começam a ser mais valorizadas no meio da população geral, né? Eu tenho aprendido muito com você nesses últimos tempos, desde que te conheço. O Felipe sempre está comigo nos programas de rádio que eu tenho também aqui na TV Evangelizar, porque ele traz uma mensagem de saúde para a gente. É claro que a gente precisa mudar de hábito, né? Tem que fazer um esforço, como aquela coisa que a gente vai dormir no domingo e fala assim, amanhã eu vou começar na academia. E não começa nunca, ou vai um dia e depois não vai mais, né? Então é assim, ir para a panela e realmente começar a mudar essa história exige tempo, determinação. Então, aproveitando hoje que você está aqui, como é que a gente muda isso? Como é que a gente começa mudando isso? Ótima pergunta, porque parece ser um bicho de 7 cabeças, né? Como é que muda dentro de uma rotina? Mas quando a gente começa a incluir alguns alimentos, a gente já começa uma mudança significativa. Então, Felipe, mas eu não consigo comer em casa, eu não faço comida, eu só como num restaurante. Mas no restaurante muitas vezes a gente tem mais oferta de alimentos coloridos, alimentos mais frescos, que não são processados, o que facilita muito. É que às vezes tem aquele desejo de comer aquele alimento, né, que é mais gorduroso, que é mais pesado. Mas a dica inicial seria começar a olhar para o prato. Porque o prato é algo muito íntimo. Você está com ele todos os dias. No café da manhã, no almoço, no jantar. Então é algo que você está vendo com frequência. Então quando você começa a dividir o seu prato em porções de alimentos, fica mais fácil. Ou seja, se você consumir 1/3 pelo menos do seu prato de alimentos vegetais, folha, legumes, leguminosas, enfim, alimentos vegetais, você já começa a favorecer, por exemplo, a saúde dos intestinos, como nós falamos. Então essa é uma dica muito legal, porque não impede você de comer outras coisas. Pelo contrário, você inclui ali de 1/3 a metade do seu prato de alimentos de fontes vegetais e aí sim consome os outros alimentos, pensando no começo dessa transição, nessa primeira mudança no padrão alimentar. Mas as pessoas, a gente sabe, que comem muito pouco verdura e legume. O feijão, arroz, a batata, a massa, a carne. Isso, a cesta básica. Isso é... E é uma delícia também, né? Sim. É uma maravilha, é uma batata frita, fica quieto, né? Não, meu Deus do céu. Um bife à milanesa, ai, pare. Ai, gente, eu tô com um arroz guardadinho ali, porque eu tô louca para fazer um bolinho de arroz. É bom o bolinho de arroz, né? Há muitos anos que eu não faço um bolinho de arroz. Eu como batata frita, às vezes, 2 vezes por ano. Loucura, né? Mas eu me policio. Você vai dizer assim, nossa, Olga, você é feliz? Sou porque eu também adoro cozinhar e faço um monte de coisa. Mas aí a gente percebe o seguinte, tem gente que não vive sem a batata frita, sem o bife, sem o refrigerante, o doce, que me parece que é um problema sério, a sobremesa, o sorvete, né? Para a dona de casa, a mãe, que está vendo a gente agora, e diz assim, pois é, tá tudo lindo, maravilhoso, vocês ficam falando, parece que é tudo fácil. Como é que eu faço com os meus filhos? Eu tenho um filho de 5, outro de 7, outro de 10, marido que também adora um doce. Como é que eu mudo tudo isso? Está todo mundo obeso, a gente precisa mudar isso, daqui a pouco diabético, pré-diabético. Como é que a gente muda sem brigar e ser feliz? É uma incógnita. É uma guerra. Responder, mas vamos pensar em algumas possibilidades.
Sempre quando a gente olha para as crianças, a gente quer que elas mudem o padrão alimentar, mas que começa com os pais. Então quem tem que mudar muitas É o pai e a vezes mãe. é o pai e a mãe, são as pessoas, os provedores, aqueles que compram os alimentos para dentro de casa. Certo. Então a criança, até o seu primeiro setênio, até os 7 anos, ela aprende muito pelo quê? Pelo exemplo. Então se eu vejo você fazer, eu não quero fazer igual. Então quando os pais eles fazem um determinado hábito, eles constroem um determinado hábito, consequentemente as crianças constroem esse hábito também. Então a mudança começa pelos pais, onde eles começam a mudar, por exemplo, tira o refrigerante da mesa, tira ali da mesa, coloca... Não coloca na aquela lateral, bendita garrafa mesma todo coisa, dia. Tira a panela da mesa, coloca fora da mesa, porque é muito mais fácil ter o acesso à comida na panela do que no fogão, do que numa bancada. Então são pequenas coisas que os pais podem mudar para diminuir o estímulo da criança em consumir cada vez mais. E aquela coisa, senta na mesa e faz sua refeição. E não na frente de uma televisão, não na frente de um celular, mas senta e faz aquele momento de comunhão, que é o simbolismo da comida, né? Você está sentado em volta de uma mesa com as pessoas que você gosta e que muitas vezes traz aquela vontade de consumir alimento X ou alimento Y. Então, as crianças, essa nova geração, elas aprendem muito pelo exemplo. Então, a grande sacada é os pais começarem a entender isso e mudarem. A grande questão é que mudar é muito difícil, principalmente quando são alimentos hiperpalatáveis que trazem esses estímulos e muitas vezes é a recompensa de um dia de trabalho. Então é isso, se você quer mudar aí as coisas na sua casa, é aquela história, né? Você quer mudar o mundo, começa por você. É mais ou menos assim, né? E se está muito difícil, pede auxílio, procura um Isso, profissional tem que profissionais. pode te ajudar, te trazer um direcionamento com pequenas práticas que trazem uma recompensa diferente da vida. Muito bem. A gente tem assim, eu estive conversando com o Dr. Mauro Bonato, ele é um médico de 40 anos fazendo colonoscopia, fazendo endoscopia, cuidando do nosso estômago, nosso esôfago, cuidando dos nossos intestinos. E ele diz, né, que os números são realmente não muito satisfatórios, né? Mas eu estive conversando com ele e a gente vai ouvi-lo um pouquinho e já volta para cá porque nós vamos aprender a fazer o quê? Kombucha. O que é kombucha? Você já ouviu falar? Mas e aí a kombucha? Para que serve a kombucha? Vamos falar disso depois. Ele vai contar comigo e a Lala daqui a pouquinho. Agora vamos ouvir o Dr. Mauro. Antigamente, a gente comia mais alimentos da terra, eram mais sossegados. Nem o Tarzan tinha McDonald's lá na época, e nem macarrão para comer. Então as coisas eram todas assim, bem naturais, né? E a gente foi evoluindo e facilitando a alimentação, né? Com bastante oferta. Meu Deus, você entra no supermercado, se você for com Tem fome, muita você sai com 2 carrinhos, né? E é muito prático, né? Muito prático, você escolhe tudo que você quiser e fácil, né? Você tem hoje um air fryer, você tem um micro-ondas, né? Um fogão, tudo que você bota ali e não precisa estar preparando no alimento. E antigamente não, preparava o basicão do feijão, arroz, a batata, a mandioca, a carne. E as coisas eram mais simples, não tinha tanto produto químico, né, nos alimentos. Isso tudo é por essa facilidade de alimento. Por outro lado, você vai adquirindo doenças, até diminui o tabagismo no Brasil, mas em compensação tem outras coisas que aumentaram, né, adicções que aumentaram, o álcool, etc. Então são coisas, né, tipo assim, o fumo, o álcool e essa alimentação com defumados, com Os químicos, embutidos, os químicos. esses trazem uma influência no câncer, né? Por mês, quantas colonoscopias tu faz? Por mês, mais ou menos. Deixa eu fazer um Porque cálculo. tem dias que você faz 10, Ah, eu faço mais de 100, né? mais de 100. Desses 100 exames, quantos cânceres você encontra? Ó, 40% tem pólipos. 40%. E o Tem pólipo pólipo. se transforma em câncer. Pode se transformar em câncer. pode. Então, aí você já está fazendo uma prevenção, Isso. né? Hoje eu estava te falando, de 10 teriam que era câncer, né? E aqueles que fazem os exames são os que se salvam, que são os 40% que tem pólipos. Certo. E É também bastante. você faz endoscopia para ver toda essa parte de esôfago e estômago. Então, aí é outro problema, que é o problema do refluxo, que é 30% da população, né? Então, o que é o refluxo? O refluxo é aquela abertura entre o esôfago e o estômago, em que o produto gástrico sobe pelo esôfago, por essa junção esôfago-gástrica,
chamado hérnia de hiato e reflui para o esôfago, causando queimação, azia. Né? Eu conheço pessoas que têm, muitas pessoas, né, 30%, né, que tem esse problema. E aí tem o quê? Tem refluxo, sofre e ele confunde isso com gastrite. Né? E faz o quê? Tem que operar? Não, a gente consegue hoje com uma grande porcentagem assim, né, de resolver com medicamento. Com medicamento. E não vai curar a hérnia, fechar, mas ela vai o quê? Medidas comportamentais, de refeições noturnas, líquidos noturnos, de você ter que diminuir o teu volume, né, o IMC, tem que perder peso. Agora, a gente já nem indica cirurgia para quem é obeso, para resolver o problema do refluxo, entendeu? Só se a pessoa tiver um outro problema que vai fazer cirurgia bariátrica. Daí resolve de uma outra forma. Qual é a média de idade dessas pessoas que apresentam pólipos e refluxo? Olha, começa a fazer exame com 45 anos. A gente começa a prevenção do câncer do intestino. Quem tiver 45 anos já tem que fazer a primeira colonoscopia. Se na primeira colonoscopia for normal, o exame faz em 5 anos. Se tiver pólipos, vai depender. Se for menos de 5 pólipos, em 3 anos repete. Se for mais de 5 pólipos, um pólipo muito grande, faz anual ou até 6 meses. Então, cada caso vai ser analisado. Mas você, para começar, é 45 anos. Isso é bom, essa informação é importante. Conselho de médico para a gente encerrar. Para ter uma vida saudável e ter um intestino, um estômago saudável. Olha, a gente ouve um monte de coisa, né? Mas uma delas é você ter uma disciplina muito forte. E é difícil a disciplina da mastigação, de mastigar até digerir na boca, depois engolir, que eu falo sempre para meus pacientes. Do volume de alimentos. Quer dizer, você pode comer uma coisa ou outra que você queira, mas se você não tiver volume, não cuidar com o volume do alimento, você fica obesa. Então, você pode comer, só que você tem que ter cuidado com o volume, com a mastigação. Esse é o primeiro, porque é aí que leva a obesidade. Claro, daí vem a ansiedade que faz você comer, tem um monte de coisa, né? É muito difícil, mas eu digo assim, produtos mais naturais possíveis, se puder comer produtos de terra, de raiz, de coisas assim, sem agrotóxico, né? Evitar esse tipo de alimento com muito processado, né? Sabe, você evita, não quer dizer que você não pode comer de vez em quando, mas vou comer um cachorro quente, não vai comer todo dia, né? Mas se você comer de vez em quando, não vai morrer por causa disso. Então você tem que ter bom senso, né? E esse cuidado. E eu digo que exercício físico, eu tenho um tempo já de atividade física, de corrida, né? Que eu indico assim, que já são 40 anos de corrida, que eu faço com disciplina. Então isso me fez ter disciplina em muitas outras coisas, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa importante, uma atividade física. Não é você ir na academia somente, ficar bonito, musculoso, Schwarzenegger. Não precisa isso. É bom ter músculos, ficar bonito. Mas o mais importante é ter o cardiovascular funcionando, né? E fazer as avaliações, né, Olga? As avaliações cardiológicas, não deixar passar. Eu vou contar uma coisa. Às vezes o paciente faz exame dos 40, os 50 e 60 e está tudo bem. Daí ele começa a relaxar. Eu sempre fiz exame e não deu nada, mas a fase de risco é de 60 para cima. Aí é que pega. Né? Você vê que alguns que estão mais idosos morrem de um câncer. Mas o cara faz exame. Né? Então é por isso, tá? Tá certo. Vida longa, saúde. Assim seja, Olga. Obrigado pela oportunidade, né? Estou sempre à disposição porque é a nossa vida, né? A gente orientar essas coisas. E agora a gente veio para a cozinha, da sala para a cozinha, para a gente poder falar sobre a kombucha. A Lala está aqui comigo, obrigada por ter vindo, Lala. Dona de casa, kombucheira, viu? Faz uma kombucha boa pra caramba. Agora você viu a dele? Sim, a dele é maravilhosa. O que é isso, gente? Maravilhosa. É o Felipe. Agora, Felipe, Felipe, a gente quer saber o seguinte, quando é que surgiu a kombucha, o que é a kombucha? Que é isso aqui, ó. Pega aqui, Lala, por favor. Pega o Scooby. Isso, pega o Scooby. Isso chama Scooby. Ó, isso é o Scooby. Isso é o que, Felipe, por favor?
Bom, isso é uma colônia de leveduras e bactérias. É basicamente um probiótico que faz a fermentação do chá. Então, a origem do kombucha é um chá que fermentou em algum momento na história e que alguém entendeu que aquilo é bom para a saúde. E aí estamos nós aqui hoje aprendendo a fazer o kombucha com a nossa amiga Lala. Quantos anos tem isso? De descoberta no mundo? Alguns mil anos. Alguns mil anos. É. Não tem assim exatamente um registro, tem várias histórias que contam a origem da kombucha, Pode do deixar, kombucha, não precisa. Se mas precisar. Não? uma precisa assim que fala exatamente não. Não. Então a gente tem o quê? A geração em geração, passando um para o outro, estamos aqui nós com a nossa kombuchinha. E a Lala tentando me ensinar, e eu também tô sossegada, porque eu vou ligar a água, tá? Tá, Porque a obrigada. Lala falou assim que você, como é que ela foi que ela matou a kombucha dela com o quê? De sede. Porque isso aqui é um elemento vivo, É um probiótico. é um probiótico, gente, isso aqui é vivo, isso tem vida. E como é que a gente dá vida a isso? Com o chá? Com chá, e cada litro de água a gente coloca 8 colheres de açúcar. Tá. Tem várias maneiras de preparar kombucha, né? Mas eu preparo a minha assim, deu super certo. Nós vamos fazer o quê? Aqui Colocar a gente tem um litro hibisco? de água, 8 colheres de açúcar primeiro. Primeiro 8 colheres de açúcar, mas dá pra Sim. fazer 100, né? Sem açúcar? 100, dá? Não, Não dá? não dá. Porque o açúcar é o alimento É o alimento É o dela. alimento. da Aham. bactéria. Bom, aqui tem 8 colheres de açúcar. Pronto, já foi. Eu já peneirei, inclusive, o açúcar, tá. Então, Certinho. isso está resolvido aqui. Agora, entra o hibisco. O hibisco ali. Quanto? Aham. Coloca aí na mão do hibisco. Só Tá isso? muito forte. Tá bom, Tá bom? Não fica muito forte. Aham. Mas eu não quero hibisco. O que eu posso colocar? Você pode pôr o chá verde, pode pôr o chá preto, você pode fazer o chá da casca do abacaxi, você pode saborizar a kombucha também. Inclusive nós vamos saborizar uma com limão e gengibre, né? Ah, é, você já está com o Maravilhosa. gengibre aqui Aham. com o limão. Então, mas a gente já tem isso aqui que vai ferver, vai Vai ferver. esfriar. Aham. Claro que não vai colocar isso aqui quente num elemento vivo que vai matar. Vai matar. Né? Uhum. Agora, isso aqui vive quanto tempo? Quem me responde, vocês dois? Bom, tá aí há alguns mil anos, sobreviveu a história. Então, enquanto você der comida e der ambiente favorável para ela crescer, ela vai se proliferar. Vocês lembram? Era Tamaguchi que chamava aquele Tamaguchi. negócio? O que era aquilo, hein? É Olha por que eu basicamente lembrei. o nosso kombucha. Se você É? não cuidar, morre. Tem que dar alimento. E um dos alimentos, e um dos elementos é o açúcar. É o açúcar. É o açúcar. Porque ele fermenta, né? Então vamos lá. Estamos aprendendo a fazer kombucha, que deve ser consumido, pode ser consumido todo dia? Pode. Então vamos lá. Você como nutricionista, o que nos orienta, depois daquilo que a gente ouviu, inclusive, do Dr. Mauro, né? Que a gente tem que cuidar da alimentação, a gente precisa praticar exercício, né? Você caminha, que eu sei. Caminho. Caminha, faz Faço zumba, pilates, faz faço zumba. pilates. Aham. É um exemplo de pessoa. Você nem se fala, né, doutor Felipe? Cuida de tudo, da alimentação, do corpo. É só olhar para vocês também. Olha o shape dos bichos, ó. Olha que beleza. Para nós dois aqui, nós três, nós quatro, né? Vamos aprender com eles? Vamos, né? Bom. Aí fazem exercício, boa alimentação e a kombucha. Eu devo colocar ela na minha vida em que horas? Vamos lá. Ótima pergunta, porque aqui nós temos um exemplo de uma kombucha feita com chá que não tem cafeína, no caso do hibisco. Mas nós temos, por exemplo, como a Lala falou, fazer com chá verde, chá preto, chá branco, que contém cafeína. Nesse caso, aquelas pessoas que fizerem com chá verde e suas variações, tomaram kombucha preferencialmente de dia. Nesse caso, pode tomar o kombucha à noite. E aí é de pessoa para pessoa a tolerância. Tem pessoas que vão tomar um copinho, tem pessoas que vão tomar uma garrafinha. Então, depende do organismo e da digestão que essa pessoa tem, até mesmo porque o fato de ser um probiótico ele vai influenciar diretamente nos intestinos. Para quem tem, por exemplo, constipação, tem problemas sérios, que só funciona à base de laxante, enfim, o que as pessoas têm problema de intestino é uma coisa impressionante. Novamente, eu vou falar do Dr. Mauro, meu médico, inclusive. É terrível, nós tivemos lá na equipe ontem, conversando com ele, para botar essa matéria hoje aqui no ar. É incrível o número de pessoas com problemas de intestino. E isso aqui pode nos ajudar. Pode muito. Tem um potencial muito grande de auxiliar nas doenças do intestino, nas desordens intestinais, mas hoje, com o avanço da medicina, da ciência, da nutrição, a gente começa a perceber muitos estudos que mostram o benefício da kombucha, do kombucha, em várias outras partes do corpo, como junções, pele, memória, a saúde de alergias alimentares, o próprio intestino, né, a digestão dos alimentos.
Então, particularmente na minha carreira enquanto nutricionista, eu já tive vários relatos empíricos de pessoas que falaram: Felipe, minha gastrite foi embora. Felipe, minha constipação foi embora. Minhas dores musculares foram embora. Porque cada um vai absorver de uma maneira diferente os benefícios da bebida. Todo dia posso tomar um copo? Todo dia pode tomar uma dosezinha. Você toma quanto, Lala, por dia? Geralmente 200 ml. 200 ml. tomo. E você tem o mesmo horário? Que horário é? Qualquer horário? Sempre eu tomo de manhã. Em jejum? Não. Toma café, Tomo café normal. e tomo kombucha normal. Aham. E você toma que horas? Eu gosto de tomar depois das minhas atividades físicas, atividade normal, ou às vezes no final de semana, no final de tarde. Bom, eu a partir de hoje vou escolher um horário, né, bonita? Vamos achar um horário, você vai levar uma garrafa, eu vou levar outra. Ele tem uma coisa para mostrar para você depois, pera um pouquinho. Peraí, onde é que está? Isso aqui agora tá, o chá vai esfriar, depois a gente põe aqui. Isso aqui sai de Sim. cena, né? Esse chá Põe pra lá. Não, ele vai Não? aqui. Ele vai aqui? Eu vou ensinar como prepara agora. Tá, então vem cá. Peraí, isso aqui vem depois, né? Não Sim, tem sem perigo problema. se bagunçar aqui, fica fria, fica tranquilo. Fria, né? Tá, Então, o que você vai fazer agora? Eu vou colocar esse aqui. Eu te ajudo. Esse aqui onde que tá o Não é escudo. tudo. Só isso aqui já chega. Tá, isso aqui eu vou usar Esse é o pra quê? arranque. O Felipe sabe o que é esse aqui, que é o Isso aqui é a muda. Ah, é É a a muda. partir daqui que vai continuar a fermentação onde ela parou. Peraí, calma lá. Agora é o seguinte, a gente tá falando pro Brasil inteiro. Eu nunca ouvi falar aí na minha cidade, na sua cidade, você pode nunca ter ouvido falar. Como é que a gente começa essa história? Onde é que eu vou conseguir uma muda disso? Porque é como uma planta. Exatamente. Muitas vezes por uma doação. Uma Muito doação. fácil você encontrar na internet, em A comunidades. Lala vai me doar uma, né? Sim. Pessoas com que já certeza, vou produzem, doar pra você. porque toda vez que você faz um kombucha, você tem o quê? Uma muda. Tem uma muda todas as vezes. Eu troco a minha a cada 8 dias e cada 8 dias eu tenho uma muda nova. E isso aqui é o quê? Esse aqui é o chá de Aquele chá aqui de Aquele hibisco chá que já tá frio. já tá Ela já frio. trouxe de casa prontinho que vai entrar aqui. Sim. Quanto tem aqui? 1 litro. que tem um litro. É um litro, Não, né? mas pode ser mais, né? Foi o que a gente colocou Eu já ali. fiz ele antes, eu Tá. acho. Pode despejar tudo aí. Agora a gente despeja todo. É tudo? aqui. Vai tudo, né? 1 litro. Ó, você viu que o meu hibisco tá o meu Scooby tá dançando, né? Tá dançando feliz. É parar de pôr água, ele vai dormir. Vai dormir, tá. E agora, outra A etapa. outra etapa é essa aqui, ó. Você não pode tampar o vidro com lacrar ele. Tem que ser sempre com guardanapo. Cadê a borrachinha, por Né, favor? Felipe? Minhas são assim. Exatamente. É. Porque Ou como é uma com voal, qualquer coisa como é uma assim. fermentação, Sim. ela é uma fermentação aeróbica, então ela precisa de oxigênio para que a troca aconteça. Por isso um Pronto. papelzinho, um tecido de Ó, voal, um daí agora a gente pano coloca isso aqui. E aqui eu vou fazer o que com isso aqui? Agora você leva ela em um armário escuro. Eu lá em casa faço assim, né? Porque como ela é caseira, eu coloco em um armário por 8 dias. Daí 8 dias eu faço todo esse processo de novo. E quando é que eu vou começar a beber isso? Com 8 dias. Com 8 Daí dias. você tira esse daqui, você passa uma peneirinha, passa na peneirinha. Que é isso ela aqui? Sim. Esse aqui já passou por todo o Já processo? passou pelo chá, já passou aqui, e agora tá pra gente tomar. Ah, isso aqui tá pra gente isso aí tá tomar. pra gente tomar. Gente, tá geladinho isso aqui. Gente, tá acabando o programa. Pera aí, deixa eu só secar aqui, ó. Sim, Outra porque tá coisa. meio feio o negócio. Tem industrial já, Felipe? Muitas indústrias no Brasil já estão produzindo kombucha. É. Então, para quem não gosta de produzir, para quem não se adaptar na produção, pode comprar nos Procure no mercados, em padarias. Tá, em- isso aqui pode ser. Pepe, por favor, não vou dar kombucha pra você. Se você quiser, tudo bem. O que eu vou fazer com isso aqui? Servir? Sim, agora nós vamos servir. Ele fica Hoje com uma nós cara vamos- de champanhe, né? Sim, hoje nós vamos saborizar ela com Ah, gengibre gengibre. e um pedacinho de limão. Mas você pode estar saborizando com abacaxi, com pitaia, com o que você quiser. Pode ralar mais. Ai, gengibre maravilhoso, né? Ótimo. Isso aqui pode ser servido durante uma refeição, né? Sim. Ó, eu vou Tem colocar uma- aqui. Não tem uma colherzinha aqui? Tem. Aqui. Tem. Vou colocar aqui. Aqui. Vamos lá. Pronto, coloca um pouquinho em cada E copo. você vai abrir o... Ah, você quer um limão também, né? Pode pôr um limão dentro da Ah, vamos lá, vamos dobrar aqui. dobrar. Ah, que bonito que fica isso. Fica bonito, né? Ó, olha que bonito. Olha que bonito. Agora, Lala, vamos fazer o seguinte. Você é que vai servir. Não, tudo bem, mas você que vai abrir. Gente, isso aqui não vai explodir? Deixa que eu abro.
A gente tá com medo, hein? Tá com medo, mas Bom, aqui ela Ó, tá ó, bem escuta o gasificada, barulho, então. tá bem gasificada, gente. Vamos lá. Isso parece um refri. deixa eu só pegar a peneirinha ali. Ó, o barulhinho que ela vai Precisa da fazer. peneira? Ó, ouve aí. Não, foi tudo bem, hein? Ó o gás que vai se formando, ó. Gente, tudo saber que é tudo um processo natural. Tem que peneirar? Não, né? Não, pode pôr Não? direto. às Pode vezes servir, eu por favor, Felipe. Vamos lá, então essa é uma fermentação natural. Uma Natural. fermentação caseira, um probiótico fácil de ter em casa. Mas se você quiser, você também pode comprar pronto. Tem nos mercados, né? Tem muitas Ok. marcas. Olha que kombucha Olha que lindo para você servir para maravilhosa. sua família, para os seus convidados aí em casa. Bebida gaseificada, sem álcool. Olha que lindo isso. Ficou Pronto. linda, maravilhosa. Um brinde à vida. E a cor, A gente. cor dela ficou maravilhosa. Saúde. Saúde. Boa, né? Mas espera aí que tem uma coisa rapidinho aqui, em 30 segundos eu mostro pra você. Corre. Onde está a garrafa? Você quer fazer cerveja? Isso aqui é tudo uma cerveja, gente. Foi tu que fez isso, né, amigo? Foi eu. Tome. Muito doce pra Bom, você, né? essa aqui é uma outra kombucha, na verdade, o mesmo processo que a Lala ensinou, apenas ao invés de a gente usar hibisco como saborização, a gente usou a folha de lúpulo, o chá que encontra em celeiro. Pronto. E aí você vai ter uma... Olha isso. Gente, É uma cerveja sem álcool. maravilhosa. Você, por favor, divida um pouquinho pra cada um. Que todo mundo quer provar, né? Tá bonito, né? O que caiu aqui? Um pedacinho Um pedacinho dela. da própria kombucha. Isso. Olha essa imagem que linda. Então, você pode fazer Obrigado. uma cerveja Obrigada. caseira e sem álcool. Gente, muito obrigada. Adorei. Felipe Stadniski, @ Felipe Stadniski no Instagram. Provou? Olha que lindo. Maravilhosa. Essa aqui tá uma delícia. Isso geladinho. Aliás, os dois, gente. Os dois. A gente quis trazer hoje no programa bebidas que você pode fazer em casa, que só trazem benefícios à sua saúde, principalmente ao seu estômago e ao seu intestino. Por quê? Porque a gente quer você saudável sempre. Super beijo, obrigada. Até outro dia, tá? Até outro dia. E você segue aí com a nossa programação. Lembrando que você pode acessar youtube.com/TV Evangelizar e também compartilhar com as pessoas. Brinde a vida.